Nos últimos vídeos está sendo abordado qual que é a importância da prevenção de lesão e linkando essa prevenção de lesão com a osteopatia, como ela pode estar te auxiliando nesse assunto, nesse momento de prevenção. Vão ser 3 vídeos, essa série que eu estou fazendo sobre prevenção, vão ser 3 vídeos aonde? O primeiro vídeo eu falei como a osteopatia se insere nesse assunto. O segundo vídeo eu falei sobre alguns sinais que o seu corpo pode dar antes de se instalar uma lesão e como a osteopatia entra nesse assunto. E hoje eu vou estar falando sobre como você pode se tornar o agente da tua saúde, ter alguns hábitos ou praticar algumas coisas no seu dia a dia para estar ajudando a prevenir essas lesões. Fica comigo que esse vídeo vai estar muito bom. Antes de começar esse vídeo, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez no meu vídeo, assistindo e fortalecendo para que esse conhecimento seja compartilhado e dissipado cada vez mais. Para ficar um pouco mais dinâmico esse vídeo, hoje a gente vai estar abordando 3 pilares que pode estar colocando você como agente da tua prevenção de lesões e evitar com que algumas alterações instalem no seu corpo. Os pilares vão ser a lei do menor esforço, o segundo pilar, o movimento é vida, e o terceiro pilar é a importância do diafragma. Então, como que essa lei do menor esforço vai estar conectado com a osteopatia e vai trazer um conhecimento para você estar linkando e colocando isso em prática para evitar lesões no seu corpo? A gente começa pensando que a osteopatia, ela não busca a postura perfeita, aquela postura retilínea, uma postura ereta, que muitas vezes na fisioterapia é abordado como se fosse uma prevenção de lesão, ter uma postura extremamente correta. Na osteopatia, a gente busca a homeostase do corpo. O que isso quer dizer? Que o teu corpo esteja equilibrado para que você gaste menos energia, que você tenha menos gasto energético e menos tensões colocadas no seu corpo e consiga viver em equilíbrio. Não precisa ter aquela postura extremamente correta, você apenas precisa estar em equilíbrio para evitar um gasto energético excessivo. O Steele, o pai da osteopatia, dizia que a estrutura governa a função. Então, logo a gente pode pensar que se essa estrutura tiver uma deficiência, consequentemente a função dessa estrutura não vai estar adequada. Claro que quando a gente fala que a estrutura governa a função, a gente entra nos princípios muito profundos, não só apenas de um ajuste de uma postura quando você vai estar sentado, igual eu vou estar explicando aqui para você. Eu estou tentando trazer formas mais fáceis para você colocar no seu dia a dia para te ajudar a evitar ter lesões futuras e buscar um profissional para procurar entender melhor o que está acontecendo no teu corpo e evitar essas lesões. Mas com esses ajustes você já vai estar fazendo, já vai estar sendo seu agente para prevenir essas lesões. Por exemplo, agora a gente pode estar falando sobre um ajuste postural quando você está no teu trabalho sentado ou até mesmo em pé. Muitas vezes a gente entra muito numa postura de relaxamento, porque a gente está concentrado, focado, fazendo alguma coisa, digitando, e isso, consequentemente, vai trazendo alterações estruturais para o seu corpo. Porque você não fica nessa postura apenas 25 minutos, 10 segundinhos, não, você vai ficar nessa postura por horas e por meses, e isso vai acabar criando uma postura viciosa para ti. O que eu indico para você fazer? Trazer um pouquinho mais de consciência no teu momento de trabalho, principalmente se você trabalha em home office e sentado, é trazer esse ajuste postural, que é levar o seu bumbum lá para trás, crescer a tua coluna em sentido teto, ajustar o teu computador na linha do teu olho e manter uma postura mais correta no teu momento de trabalho. Que isso vai estar ajudando você a não somatizar alterações estruturais no teu corpo, por exemplo, uma compressão de disco, uma alteração de vértebra, de posicionamento de vértebra, porque aqui a gente está falando de uma alteração postural, certo? Que é você ficar assim por vários tempos. Mas, consequentemente, a tua estrutura, ela não está só absorvendo essa tua alteração estrutural, você tem outras alterações
que junto com essa alteração estrutural pode te trazer uma lesão na lombar, na cervical, na torácica, enfim, em qualquer parte ali da tua coluna. Por exemplo, alterações viscerais que pode estar interferindo aí nessa tua alteração estrutural. Então você se ajudando a ter uma postura mais correta no momento de trabalho, vai ajudar a prevenir algumas leves alterações para não te prejudicar futuramente. Às vezes parece boba essa dica, mas é uma dica muito importante. Eu direcionei essa conversa para as pessoas que trabalham sentados, mas a gente pode colocar isso para as pessoas que trabalham em pé, por exemplo. Você, da mesma forma que você entra numa postura de relaxamento quando você está sentado, quando você está em pé, você também tende a manter essa postura e ficar com essa postura totalmente desestruturada, sem uma ativação, sem um estímulo para que ela fique correta. Então, se você também trabalha muito tempo em pé, você pode estar trazendo essa analogia e colocando para o teu dia a dia num trabalho em pé, por exemplo. O segundo pilar que a gente vai estar conversando agora é o movimento é vida. Voltando para o pensamento do Steele, mais uma vez, ele falava sobre a regra da artéria. O que quer dizer? Quando a gente lê essa regra, a regra da artéria, a gente pensa que está falando apenas do sangue. Mas não, a gente pensa em todos os fluidos que estão no nosso corpo, principalmente o líquido céfalo-raquidiano. Esse líquido céfalo-raquidiano, ele banha tanto o cérebro quanto a medula. E manter esse líquido num ritmo onde o fluxo fica constante é importantíssimo, porque é ele que vai estar nutrindo todos os nossos tecidos e trazendo um sistema nervoso mais saudável para o nosso corpo. Então, quando a gente fala de estagnação de fluidos, quer dizer sobre os líquidos do teu corpo que não estão se movimentando adequadamente. E como que a gente pode linkar isso e colocar para você praticar algo aí no seu dia a dia para trazendo mais fluidez para esses líquidos e evitando uma lesão futuramente aí no teu corpo. Primeiramente, a gente entra no conceito aonde quanto mais parado, mais estagnado a gente vai ficar, correto? Isso em todas as questões da nossa vida, né? Mas trazendo mais para essa questão dos fluidos corporais que nós estamos conversando aqui. Quando a gente fica muito tempo sentado, horas e horas sentados ou horas e horas em pé, a gente acaba criando um ambiente sem movimento e esse fluido fica mais parado. Então, qual que é a dica para você colocar mais movimento no teu dia a dia e evitar com que isso aconteça, né? A estagnação desses fluidos. A cada 30, 40 minutos, se você trabalhar sentado ou numa postura em pé, que fica na mesma postura por muito tempo, saia do teu posto de trabalho, dá uma andada, ingere bastante água, porque os fluidos eles precisam de um ambiente mais líquido e não tão pastoso, e a água te ajuda a que isso crie um ambiente mais flexível e maleável para esse fluido circular melhor. Então, se movimenta bastante, levanta, quando você ficar em pé, faz fortalecimentos de panturrilha para você trazer mais esse bombeamento de baixo para cima desses fluidos. E mais uma vez, consuma bastante água. Então, quando a gente está falando de uma estagnação de líquido, quanto mais tempo você ficar parado, pior vai ser para esse líquido se movimentar no seu corpo, correto? Então, assim, quando você tiver mais de 30 ou 40 minutos parado numa postura, entrando aqui mais no assunto de trabalhando, ou até mesmo, gente, se você tiver numa postura onde você está jogando, onde você está horas e horas lendo, vamos colocar no contexto geral. O que é interessante, você tá levantando, fazendo uma caminhada breve, nem que for uma caminhadinha de 1 minutinho. Sabe que também é muito interessante você ficar em pé, fazer ativação de panturrilha para trazer esse retorno de baixo para cima com mais facilidade. E também um ponto muito principal, consumir bastante água, gente. Ingere bastante água que você vai estar proporcionando um ambiente para esses fluidos mais fácil de se movimentar. Eu dei dicas que você pode estar fazendo em pé, mas se por algum motivo ou por não poder realmente sair do teu posto de trabalho, você pode estar fazendo essa ativação de panturrilha sentado mesmo, subindo e descendo o teu calcanhar
ativando tua panturrilha. Claro que em pé seria mais eficaz, mas sempre que a gente pode adaptar um exercício ou uma situação onde você não pode realizar, sempre é bem-vindo. E também, se você não pode se movimentar no momento do teu trabalho, você tem que cumprir uma carga ali mais do que 1h30 na mesma postura, você pode estar treinando a tua respiração. Quando a gente quando nós inspiramos e nós expiramos, o nosso diafragma ele faz um movimento de encher e esvaziar. Isso, consequentemente, vai estar trazendo um bombeamento para o teu corpo, ele vai ajudar nesse bombeamento. E muitas vezes a gente fica com a nossa respiração mais trancada, porque a gente está ali no momento de ansiedade, no movimento de estresse, a gente não tem a consciência de ter uma respiração fluida. Então, se você puder parar um pouquinho, um momento no teu momento ali de trabalho, no teu momento de estudo, e trazer uma respiração consciente, onde você puxa o ar, onde você inspira e solta, consciente mais do que 3, 4, 5 vezes, isso vai estar trazendo um bombeamento legal pro teu corpo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o teu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém, que você me ajuda muito a crescer aqui no canal. Terceiro e último pilar é o diafragma. Na osteopatia, ele entra como um músculo central. Não somente na osteopatia, tem algumas técnicas da fisioterapia que ele também é abordado como uma musculatura central. O que isso quer dizer? Que muitas coisas depende da qualidade que essa musculatura está. Por exemplo, porque no diafragma a gente tem tanto como entradas de estruturas, saídas de estruturas e estruturas que passam entre o diafragma. Por exemplo, veias, artérias que passam entre o diafragma. É como se o seu diafragma fosse essa cúpula e a tua veia ou artéria passa entre o diafragma. Então essa estrutura fica entre essa musculatura que é o diafragma, correto? Então, se você tiver uma alteração nessa musculatura, onde essa musculatura está muito rígida, essa musculatura está muito tensa, você vai ter alterações em algumas outras partes do seu corpo por conta dessa disfunção do diafragma. Para ficar mais ilustrativo para vocês, eu coloquei essa imagem do diafragma, aonde a gente vê o forame da veia cava, correto? Que é esse buraquinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Imagina toda essa estrutura aqui, que é o teu diafragma, com tensões. Imagina a alteração que não vai causar nessa estrutura aqui, nesse forame da veia cava, certo? Provavelmente a luz desse forame aqui vai reduzir, o diâmetro desse forame vai reduzir. Então, consequentemente, o fluxo vai ser alterado. Isso que eu citei, uma das alterações que o diafragma pode estar causando se você tiver uma restrição tecidual nele. Mas a gente também pode colocar outras alterações, como um diafragma rígido, pode causar dores lombares, pode te trazer algumas alterações viscerais. Então, por isso eu achei muito importante colocar ele como o terceiro pilar. E para te ajudar a deixar esse diafragma mais maleável e você trazer essa saúde para essa tua estrutura e evitar algumas coisas, repetindo, gente, reforçando que isso não tira você de procurar um profissional para te auxiliar melhor nesse processo. A gente entra na questão da respiração novamente. Aquela dica que eu dei de você trazer uma respiração consciente para o teu corpo, nesse terceiro pilar, que é o diafragma, ela é extremamente importante. A gente tem vários tipos e vários ciclos de respirações para a gente trazer um equilíbrio para essa estrutura. A gente tem, por exemplo, respiração em 3 tempos, respirações em 6 tempos, respiração fluida, respiração com pausa. Um exemplo dessas respirações que eu posso estar mostrando aqui para vocês é a respiração em 6 tempos. O que seria essa respiração em 6 tempos? Nós vamos puxar o ar por 6 segundos, vamos segurar o ar por 6 segundos, vamos soltar o ar por 6 segundos, vamos segurar o ar por 6 segundos e vamos repetir esses 5, 6 vezes. Então, você trazendo essa consciência na respiração e colocando
como se fosse essa regrinha, te ajuda muito nesse treino de trazer essa maleabilidade e consciência para a tua respiração e, consequentemente, vai estar ajudando aí no teu diafragma. Vamos reforçar as 3 dicas que eu dei para vocês. Primeiro, manter uma postura ativada, não deixar essa postura tão relaxada, trazendo essa consciência para o teu corpo, essa ativação para o seu corpo. Segundo, não ficar muito tempo parado, independente do que você esteja fazendo, trabalhando ou descansando ou o que for. Sempre dar uma levantadinha, uma caminhada, uma ativação na panturrilha para melhorar o fluido, a circulação dos fluidos corporais. E por último, a consciência da respiração. Por mais que você esteja ali no momento de tensão, no momento de demanda, trazer algumas alternativas de respiração consciente, como eu citei para vocês ali anteriormente. Pratique essas 3 dicas que eu dei para vocês, vê como que teu corpo vai se comportar. Às vezes, na primeira vez que você praticar essas 3 dicas que foi abordada aqui no vídeo, você já vai sentir uma diferença. Mas às vezes você precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de repetição para você sentir uma melhora significativa e ver o quanto isso vai te ajudar no teu dia a dia. Então, se você praticou, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência. Se você também teve alguma dúvida no momento que você estava praticando, pode estar deixando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E é isso, gente. Muito obrigado para você que ficou até aqui o final do vídeo. Isso me fortalece muito e me ajuda a crescer aqui no YouTube. E não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e deixar nos comentários para estar ajudando no engajamento desse vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo!